A história que estou prestes a contar-te são uma série de memórias turvas de quando eu era uma criança. Nós vivíamos na nossa antiga casa, onde eu e o meu irmão costumávamos estar pela cave, pois era lá que o nosso pai tinha a sua mesa de hóquei e a de bilhar, assim como os videojogos. Nós costumávamos jogar uma Super Nintendo ali na cave, mas a partir de uma certa altura, não recordo quando começou, eu e o meu irmão ouvimos coisas vindas da sala da caldeira, barra lavandaria. Contudo, a primeira vez que isto aconteceu, eu e o meu irmão estávamos a jogar um jogo qualquer de corridas no Super Nintendo. Aí foi quando ambos ouvimos. A porta da secadora fechou-se com força. Nós sabíamos que o barulho só podia ser daí. Nós chamámos pela nossa mãe, visto que pensámos que ela poderia lá ter estado dentro todo este tempo sem termos dado conta dela ter passado por nós. Mas ela não nos respondia. Nós olhámos e reparámos que a lavanderia estava escura e vazia de qualquer pessoa. Assim que nos apercebemos disto, corremos lá para cima a gritar pelos nossos pais, deixando tudo lá embaixo ainda ligado. Os nossos pais vieram à cave para se rirem daquilo que pensavam ser as nossas parvas palhaçadas infantis, e a verdade é que não estava mesmo ninguém na lavandaria. Passando à frente provavelmente alguns meses. Nesta noite já era bastante tarde, e eu ainda estava acordado por uma razão qualquer, a andar para a cozinha passando pela porta que dá para a cave. E lembro-me de ter ouvido a televisão da cave ligar-se. Era uma daquelas televisões antigas que pareciam grandes cubos de madeira, por isso fazia um som distinto ao ligarem-se, aquele típico clique. Eu chamei pelo nome do meu irmão, mãe e pai. Ninguém me respondeu. Eu fui imediatamente ao quarto dos meus pais contar-lhes, e ambos estavam zangados comigo por os ter acordado. O meu pai foi lá abaixo desligar a televisão, e eu lembro-me dele me dizer que é uma televisão antiga e que estas coisas por vezes acontecem. Aconteceram outras coisas suspeitas depois disso, mas eu vou passar à frente para a última ocorrência, e honestamente a mais horrível. Faltavam poucos dias para nos mudarmos para a nossa nova casa. Já praticamente tudo tinha sido transportado para lá. Mas os nossos pais foram simpáticos e deixaram-nos ter a televisão e os videojogos lá na cava até mesmo aos últimos dias. O meu irmão e eu estávamos mais uma vez a jogar videojogos quando eu senti algo a bater-me na parte de trás da cabeça. Primeiro pensei que tinha sido o meu irmão, mas depois vi a bola vermelha a saltar atrás do sofá onde estávamos. Depois a porta para a sala da lavandaria lentamente se fechou, enquanto eu e o meu irmão olhávamos um para o outro com olhares horrorizados nas nossas faces. Mais uma vez, nós corremos pelas escadas acima a gritar pelos nossos pais. E mais uma vez eles desceram as escadas, mas desta vez, quando subiram de volta, vinham com um ar estranho e demasiado calados. Eles então disseram-nos para irmos imediatamente para os nossos quartos e esperarmos lá. Um tempo depois, o carro da polícia apareceu à nossa porta, mas os nossos pais não nos deixavam sair dos nossos quartos. E não nos disseram o que tinha acontecido até termos finalmente mudado de casa. Aparentemente, o meu pai tentou abrir a porta para a lavandaria, mas algo esteve a mantê-la fechada, ou melhor, se calhar, a puxá-la para se manter fechada. Ainda hoje consigo sentir um medo na voz do meu pai quando nos estava a explicar. Eu não acredito em fantasmas, mas até hoje ainda não sei o que pensar do que andava a acontecer naquela cave. Quando os meus avós morreram, os meus pais, em vez de venderem a casa deles, simplesmente deixaram-me viver para lá, visto que eu já andava à procura de casa para ir viver sozinho. Eu apenas tinha de pagar as taxas e todos os custos inerentes a ter uma casa própria. No início, eu estava a adorar morar sozinho, pois podia ter quem eu quisesse, quando quisesse lá em casa e estava completamente à vontade. Sentia-me livre, mas rapidamente se tornou aborrecido e sentia-me sozinho. Por isso, arranjei um pastor alemão com 2 anos chamado Rocky. O seu nome foi-lhe dado por causa do Rocky Balboa. O Rocky é um cão muito calmo e gentil, muito raramente ladra, a não ser quando se sente ameaçado ou brincar com outro cão. No dia seguinte, ao ter adotado, eu comprei-lhe uma cama especial para cães e o coloquei ao lado da minha cama. Depois de ter o Rocky, comecei a deixar sempre a porta do quarto aberta para que ele pudesse beber água durante a noite se tivesse cedo. Uma noite, poucos dias depois de ter adotado o Rocky, acordei com o ladrar dele. O ladrar vinha de fora do meu quarto, parecia vir do fundo do corredor. Levantei-me da cama depressa e atordoado, para rapidamente ir ver o porquê de ele estar a ladrar, e esfregava os meus olhos enquanto percorria o corredor. E quando os abri, vi o Rocky a ladrar e a arranhar a porta que dava para a cave, completamente enlouquecido. Eu não sabia o que fazer. Normalmente eu chamaria ao meu pai para tratar de assuntos como estes, mas agora estava sozinho, e estava aterrorizado. Perguntei-me se queria que o Rocky lá fosse comigo, mas rapidamente a resposta a esta pergunta tornou-se óbvia. Nunca na vida eu iria lá abaixo sozinho. Eu então abri a porta muito devagar e apenas um pouquinho, mas isto foi o suficiente para o Rocky enfiar o focinho na abertura e abrir a porta toda por completo, com força, e descer as escadas a correr.
Eu acendi as luzes e fui atrás dele. O Rocky estava agora silencioso, o que eu achei um pouco preocupante. Eu procurei-o e chamava por ele. Quando finalmente o vi, ele estava parado com a sua cauda por entre as pernas, a olhar para algo no canto oposto da sala, o qual eu não conseguia ver porque estava bloqueado por uma parede. O Rocky olhou para mim e a sua cauda subiu um pouco quando me aproximei dele. Foi então que consegui ver para onde é que ele estava a olhar. Era um armário grande e todas as portas estavam fechadas. A coragem do Rocky pareceu ter sido de curta duração e já estava de volta à sua timidez. Tudo o que me estava a passar pela cabeça neste momento era: será que me atrevo a abrir esta porta agora mesmo? E quem ou o que poderia estar ali dentro? Eu ainda não conhecia bem o Rocky, muito menos numa situação destas, mas algo me dizia que ele não iria atacar quem quer ou o que quer que fosse que estivesse ali dentro. Eu ainda hoje não sei se tomei a decisão certa ou não, mas em vez de abrir a porta, eu peguei o Rocky pela coleira e subi as escadas com ele. Ele não parou de olhar para trás, para aquele canto da cave, até chegarmos às escadas. Quando lá chegámos acima, eu fechei a porta da cave, levei-o comigo para o meu quarto e fechei-o lá dentro. Fui então à cozinha e liguei para o meu pai. Tive de ligar 3 vezes, até que finalmente me atendeu com uma voz meio grogue. Eu expliquei-lhe a situação e perguntei-lhe o que deveria fazer. Ele disse-me para voltar lá abaixo com uma faca ou qualquer outra arma e ver o que estava dentro do armário. Eu disse-lhe que estava com demasiado medo para fazer uma coisa dessas. E algures, durante a conversa longa com o meu pai, eu reparei que a porta para a cave estava agora aberta. Eu pousei rapidamente o telefone por breves momentos para conseguir ouvir aquilo que me pareciam passos. E eu estava certo. Em alto e bom som, eram passos, eu corri na direção da porta da frente. Eu corri para o meu quarto e contei ao meu pai. Ele disse-me para desligar a chamada e ligar para a polícia. Foi o que eu fiz. Quando a polícia chegou, quem quer que estivesse dentro da casa obviamente já se tinha ido embora. Infelizmente, eu tinha deixado uma grande quantidade de dinheiro lá embaixo no bar. Foi todo roubado. A janela da cave estava aberta, por isso foi fácil de se perceber o método de entrada. Basicamente foi um assalto à minha casa e comigo lá dentro. Felizmente, tanto eu como o Rocky ficámos bem. Quem sabe o que teria acontecido caso eu tivesse aberto a porta do armário. Esta história aconteceu há apenas 2 semanas. Eu sempre tive medo de caves, desde pequeno. Agora tenho 18 anos e esse medo está um pouco mais controlado. Mas ainda olho por cima do ombro cada vez que ouço um barulho qualquer atrás de mim e ainda sinto aquele sentimento de borboleta no estômago quando estou sozinho. Nesta fria noite de sexta-feira estava sozinho em casa. E como a nossa maior televisão está na cave, é aí que eu normalmente passo o meu tempo. Especialmente para jogar videojogos. Eu estava a jogar Fortnite com os amigos, que é um jogo de tiros online. Estava com os meus headphones ligados e muito focado no jogo. Contudo, mesmo através do som elevado que me saía dos fones, eu sabia que tinha ouvido algo atrás de mim, tipo um baque. E tirei os meus headphones e fiquei a observar e a analisar a parte de trás da cave. A nossa cave é enorme, mas também é extremamente confusa e bagunçada. Se eu quisesse realmente examinar o que estava por trás de mim, eu teria de me levantar. Isto é o quanto desarrumada está a minha cave. Mas eu não senti que isso fosse necessário. Sim, eu sentia que era um pouco inquietante sempre que eu ouvia um barulho, mas não achei mesmo que era algo importante para me preocupar. E voltei para o jogo. Contudo, agora não era capaz de estar 100% focado. Não com uma parte de mim constantemente a pensar no barulho que tinha ouvido. Eu decidi tirar os meus fones e jogar sem eles, porque me estava a sentir paranoico, e então queria estar apto a ouvir tudo ao meu redor. Pouco depois de ter tirado os headphones, ouvi um estrondo. Parecia um som metalizado e com eco. Rapidamente desliguei a consola, porque eu agora estava em choque. Isto foi um som que pareceu intencional, feito por algo ou alguém. Eu andei mesmo muito devagar para as traseiras da cave quando vi as grandes saídas de ar em metal no canto da cave. Foi aí que me apercebi que esta era muito provavelmente a fonte onde tinha vindo o estrondo metálico. Eu aproximei-me o mais perto que pude da saída de ar. Depois parei e fiquei simplesmente a olhar para lá. Senti uma sensação terrível no estômago e senti como se a vida estivesse literalmente sendo sugada de mim quando vi uma mão a se estender pela abertura de ar e a começar a acenar para mim. Depois uma voz rouca e profunda disse: "Anda aqui, eu preciso de ajuda." Inicialmente eu nem corri, eu simplesmente dei passos para trás gradualmente com a minha boca aberta a olhar para as saídas de ar. Foi então que as mãos da pessoa agarraram as grades e começaram a abaná-las agressivamente, obviamente a tentar parti-las para entrar. Eu gritei quem quer que fosse que ia chamar a polícia, mas o abanar não parou. Eu fiz o que disse, liguei para a polícia e disse-lhes para enviarem alguém imediatamente. O operador disse-me para ir lá para cima para um quarto com uma arma, trancar a porta e me esconder. Eu estava o mais assustado que alguma vez estive em toda a minha vida.
E a dor e medo da situação só piorou quando ouvi uma porta a ser aberta de rompante lá em baixo e consegui ouvir um maníaco a gritar do topo dos pulmões. Eu não estou a mentir quando digo que ele estava a gritar coisas como: "Onde estás? Eu vou-te encontrar e matar-te." Foi então que eu ouvi a subir as escadas a correr. Ele provavelmente subiu 2 escadas de cada vez porque ele chegou ao topo das escadas em tipo 3 segundos. O meu coração parecia que me ia sair pela boca quando ele começou a tentar a maçaneta do quarto onde eu estava e começou a bater-lhe com tanta força que consegui ver a porta dar de si um pouco. Eu pensei mesmo que ele iria conseguir arrombar a porta. A minha única opção era sair rapidamente pela janela, ou então eu já era. Acho que ele me ouviu a tentar sair pela janela, pois o barulho na porta parou. Eu saltei da minha janela para uns arbustos lá em baixo e, por um golpe de sorte, um carro da polícia chegou à minha casa assim que aterrei nos arbustos. Eu rapidamente corri para os braços dos agentes e implorei-lhes para eles entrarem rapidamente e apanhassem o homem. Eles disseram para esperar ali dentro do carro deles trancado enquanto eles entraram na casa, ambos com as suas pistolas em posição. Nem 5 minutos depois, os 2 agentes saíram de dentro da casa e traziam com eles o homem algemado. O homem então tomou o meu lugar no banco de trás do carro da polícia e desde esse momento até os polícias guiarem para fora do meu campo de visão, ele esteve a dar-me o mais horrível e malvado olhar, cheio de ódio que uma vez vi. Aquele olhar ainda me atormenta. Aliás, toda esta experiência ainda me atormenta. Eu ainda passo algum tempo na cave, mas nem de perto tanto quanto antes.